Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e deste canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito nesse canal, peço para que se inscreva. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. O propósito desse vídeo é falar sobre o framework DevOps dentro do contexto da engenharia de software. Nele iremos falar sobre o problema de desenvolvimento de software nas empresas, como era o desenvolvimento de software antigamente, como surgiu o DevOps e a necessidade das empresas de gerarem inovações de forma rápida e mais frequente, o DevOps como algo que vai além dos métodos ágeis, o que é o DevOps, né? Para que serve o DevOps, como é o DevOps. E concluindo o vídeo, vamos falar sobre o DevOps e o framework KM Action. Então, vamos ao vídeo. O software, assim como todo e qualquer produto, ele pode apresentar uma série de problemas ao longo do seu ciclo de vida. Um deles é o desenvolvimento de software e a sua colocação em produção, que ainda hoje isso é um desafio para muitas empresas. Isso envolve uma série de fatores, por exemplo, né, o grau de complexidade do software, a variedade e quantidade de áreas de negócio apoiadas pelo software, o fato dele ter uma lista razoável de requisitos funcionais e não funcionais, e além disso, né, a empresa ter uma equipe de TI numerosa, responsável pelo desenvolvimento do software, a sua operação. Todos esses fatores aumentam de forma considerável os desafios da empresa ao longo da gestão do ciclo de vida do software. Há algumas décadas, esse problema não existia. Naquela época, bastava entender o que precisava ser desenvolvido, escrever o código, compilar e então colocar em produção. A tecnologia era mais limitada e mais simples. Os problemas eram mais fáceis de serem resolvidos, pois o mundo era mais simples, envolvia menos pessoas participantes do processo, o ritmo de evolução das necessidades era mais lento em relação aos dias atuais. Esse era o ambiente do desenvolvimento de software no passado. Nos dias atuais, esse cenário mudou significativamente. Nos dias atuais, no entanto, a situação ela se encontra consideravelmente diferente de algumas décadas atrás. E isso se deu não apenas no mundo dos negócios, como também no mundo da TI. Essa evolução aconteceu nesses dois mundos, tanto no mundo dos negócios quanto no mundo da TI. E ela aconteceu nos processos, nas tecnologias, nas pessoas, nas competências, nos problemas, nos riscos e nas necessidades gerais das empresas. Todos esses fatores exigiram que as equipes de desenvolvimento e de operação de software buscassem por métodos mais organizados e padronizados. Tudo se tornou cada vez mais complexo e acontecendo num ritmo avassalador. O DevOps ele surgiu nesse ambiente como uma consequência natural dessas evoluções, sempre no sentido de agregar cada vez mais integração, automação e colaboração para fazer frente a essa crescente complexidade. Em suma, esse é o cenário onde surgiu o DevOps. Como todos nós sabemos, as empresas estão sob pressão mais do que nunca para gerar inovações mais rápidas e frequentes. E, além disso, elas são pressionadas no sentido de oferecer novas experiências digitais a seus clientes, seus parceiros e colaboradores. Em resposta a isso, as práticas DevOps estão se tornando cada vez mais críticas para essas empresas. Elas já fizeram um grande progresso na utilização do DevOps em seus aplicativos, mas elas precisam ampliar ainda mais esses esforços
para fornecer novos produtos e serviços com mais velocidade, qualidade e confiabilidade máximas. A imagem, ela mostra essa situação. Do lado esquerdo, nós temos as pressões do mundo atual que levam a lançamentos mais frequentes, com um menor esforço em cada lançamento e um menor risco em cada lançamento. E do lado direito, nós temos o mundo mais antigo, onde as pressões eram menores e os lançamentos mais esporádicos, porém, existiam picos de esforços e alto risco em cada lançamento. Os métodos ágeis, eles abrangem os processos de planejamento e desenvolvimento de software, ou seja, o lado dev, mas a liberação e a operação, o lado ops do software, não são tratados por eles. O DevOps, então, ele vai além dos métodos ágeis e mira também os processos de liberação e operação. DevOps, no entanto, não é magia. As transformações que ele pretende incorporar nas organizações não acontecem da noite para o dia. Ao entender o valor do DevOps e fazer pequenas mudanças incrementais, uma equipe ela pode utilizar o DevOps imediatamente, independente da alta administração da empresa. Essa equipe poderá, então, implementar de forma mais planejada uma iniciativa em larga escala dentro da empresa. As metodologias ágeis, elas ajudam as equipes a planejar e produzir, dividindo o trabalho em tarefas e marcos gerenciáveis. O Agile envolve sprints, backlogs, épicos e histórias para atribuir trabalho a membros qualificados de uma equipe. O DevOps, porém, ele vai além disso. Ele abrange todas as fases do ciclo de desenvolvimento e operação, do planejamento e construção ao monitoramento e o feedback. O DevOps, ele reúne as habilidades, os processos, as ferramentas de todas as facetas do desenvolvimento e da operação de software. Mas o que é o DevOps? O DevOps, ele é um conjunto de processos e práticas que envolve pessoas, tecnologias e conhecimento, buscando o alinhamento da TI com a estratégia organizacional. Ele integra dois processos, os quais, em boa parte das organizações e empresas, ainda permanecem desintegrados, que é o processo de desenvolvimento de software e o processo de operação de software. Mas para que serve o DevOps? O DevOps ele tem como propósito a integração e a otimização do ciclo de vida do software, ao mesmo tempo em que ele fornece mecanismos para mitigar riscos, reduzir gaps com a estratégia do negócio e buscar a melhoria contínua de produtos empresariais. Os processos e as práticas do DevOps vêm sendo adotados de forma progressiva por diversas empresas e organizações. Embora não haja uma definição única, o DevOps é uma estrutura de processos e práticas, ou seja, ele é um framework que preconiza a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações para a implantação de código de software em ambientes de produção mais rapidamente, de maneira mais repetitiva e automatizada. E como é o DevOps? Cada atividade do fluxo de processos DevOps, ela se concentra em integrar os ciclos de desenvolvimento e operação por meio de processos de planejamento, desenvolvimento ou codificação, a construção, que compreende a integração de código, os testes, né, o lançamento ou liberação, a implantação, a operação propriamente dita, e o monitoramento e os feedbacks contínuos que são gerados a partir desse monitoramento. A imagem, ela mostra cada uma dessas atividades e a sua sequência. O fluxo de processos do DevOps, ele deve propiciar a colaboração, a integração, a agilidade e automação de todo o processo de desenvolvimento integrado com a operação do software.
E como o DevOps se posiciona dentro do framework KM Action? Então, no KM Action, o DevOps ele é um processo da engenharia empresarial. Mais especificamente, o DevOps no KM Action ele foi estendido e a atividade de desenvolvimento ela corresponde ao desenvolvimento de produtos empresariais. E já a atividade de operações ela corresponde à atividade de operações de produtos empresariais, conforme aparece aí na imagem. Esse, então, é o contexto do DevOps dentro do framework KM Action. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar principalmente sobre o framework DevOps dentro da série sobre engenharia de software do framework KM Action. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.